Oi, que bom que vocês chegaram! E vocês também. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês conosco. Hoje nós temos uma história muito importante que Jesus contou. E eu conto com vocês. Peguem suas Bíblias, seus materiais, seu caderno, seu lápis. Estejam preparados. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. A oportunidade, Senhor, de aprender mais sobre o que o Senhor nos deixou escrito, Pai, nos deixou como aprendizado. Nós te louvamos e agradecemos por cada criança que está aqui e clamamos para que a Tua palavra encontre um solo fértil em seus corações. Em nome de Jesus, amém. Crianças, então, eu espero que vocês se divirtam bastante, aprendam bastante, ok? Aproveitem o culto. Tchau, tchau. Olá, crianças! Todos bem? Espero encontrá-los com saúde e em paz. Bom, hoje a tia Nubia vai falar sobre a revisão. A nossa revisão é sobre o cultinho da semana passada. Quem já assistiu? Bom, quem ainda não assistiu, pausa esse, volta lá no nosso canal no YouTube, PB Kids. Assiste do dia 15, volta para esse, porque está muito interessante as histórias e são bem diferentes. Sabe o que nós falamos, que a tia Aline falou na semana passada? Nos contou sobre missões. E o que é missão? A evangelização é tornar Jesus Cristo conhecido. É a razão principal da existência da comunidade de fé. Nós podemos fazer missões em lugares longes e lugares perto. Vocês, crianças, e nós também, adultos, podemos fazer missões com os nossos familiares, com os nossos amigos, na nossa escola, na nossa faculdade, onde estivermos. E as nossas atitudes também contam, se somos discípulos de Cristo, se somos pequenos missionários. Isso é importante nós guardarmos no coração. E o que nós ouvimos dos missionários? Qual era a cidade deles? Quero saber quem lembra. Se lembra, já conta aí para quem está junto com vocês assistindo o vídeo. Uma tia, um tio, um avô, um pai ou avó, um amigo. Quero saber. Qual foi a primeira viagem que nós fizemos? A primeira viagem que nós fizemos foi um pouco distante. Foi com o pastor Marcelo. Ele é missionário com sua família, está lá com os índios Wapixanas, em Roraima. Quem sabe que é Roraima? A localização de Roraima pode ser uma curiosidade, se você ainda não olhou no mapa, não conhece lá, geograficamente, a distribuição, das regiões do país, eu convido vocês a pesquisarem. E o outro missionário foi o missionário Lucas, e ele está no sertão da Bahia. Também convido vocês, caso não saibam o que é o sertão, que pesquisem, é muito interessante. E eu quero saber por que ir a lugares longes. Será que a gente pode ir para perto, longe? Um pouco perto, um pouco longe. Bom, tudo depende da nossa forma de olhar também, né? E o nosso desejo de falar de Deus. Vamos consultar a Bíblia. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, está escrito: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Entendemos que o amor de Deus é o sacrifício de Cristo por nós. Um beijo, fiquem conosco, ainda tem muita coisa para acontecer aqui. Uma ótima semana e que seja abençoado a todos. Oi, crianças! Chegou a hora de memorizarmos o versículo do dia. Todo mundo com as suas Bíblias, hein? Vamos abrir lá em 1 Timóteo 1,15. E diz assim o versículo: Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu li o versículo todo,
Mas hoje a gente vai memorizar só a parte B, que diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Vamos aprender? Fala de Cristo Jesus, que veio ao mundo para salvar os pecadores, né? Então tá aqui o pecado, dos quais eu sou o pior. Eu e você, né? A gente tem que ter essa consciência de que nós somos pecadores e a gente não pode julgar ninguém, porque nós somos os piores dos pecadores. Então, ó, tá aqui o pecado. O que o pecado faz conosco? Ele suja a nossa alma, ele suja a nossa vida. Nós precisamos de um Salvador. E quem é esse Salvador? Cristo Jesus. Então, o que Jesus faz? Ele nos traz salvação, ele limpa a nossa alma, ele limpa a nossa vida. Ele nos traz paz e vida em abundância. Então, o que diz o versículo? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo 1,15, parte B. Vamos lá, crianças? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo 1,15, parte B. Vamos juntos? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Todo mundo aprendeu? Onde está escrito? 1 Timóteo 1,15. Vamos memorizar, guardar nos nossos corações e ter a palavra sempre ali, clara na nossa mente, hein? Até a próxima! Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Eu vou contar-te, podes contar-me a razão de estar alegre assim. Tra-la-la-la-la. Jesus Cristo me salvou e também me perdoou, por isso eu alegre estou. Jesus Cristo me salvou e também me perdoou, por isso eu alegre estou. Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Eu vou contar-te, podes contar-me a razão de estar alegre assim. Tra-la-la-la-la. Jesus Cristo me salvou e também me perdoou, por isso eu alegre estou. Jesus Cristo me salvou e também me perdoou, por isso eu alegre estou. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui a tia Tati. Bom, hoje eu estou aqui com óculos porque eu estou para fazer um desafio para você. É você que está aí no cultinho. Quero ver se você está realmente atento. Atento não só ao cultinho, mas também ao que tudo isso significa na sua vida, na minha vida, na nossa história, certo? Aliás, afinal, a palavra de Deus ela é prática na nossa vida. Esse é o manual de vida que o nosso Criador nos deu, não é verdade? Então, eu trouxe hoje uma pergunta. Uma pergunta baseada no versículo que nós já aprendemos e também no estudo que você vai escutar já já da palavra de Deus. Então, a pergunta é a seguinte. Diante de uma situação em que algo está muito difícil, você está bravo, insatisfeito, o que você faz? Alternativa número 1. Você deseja ir embora, largar tudo e fazer as coisas do seu jeito. Alternativa 2. Olhar para dentro de si mesmo e ver o que Jesus quer mudar no seu coração. E através daquela situação, aprender tudo o que Jesus está ensinando. Alternativa 3. Continuar no lugar onde está, fazendo as mesmas coisas, porém reclamando até que alguém resolva o seu problema. E aí, você tem uma ideia de qual seria a alternativa certa? Pense um pouquinho, mas fica atento na aula. Dicas importantíssimas estarão lá.
Daqui a pouco a gente vai saber o resultado. Oi! Agora a gente vai para o nosso estudo bíblico. E você está aí com a sua Bíblia? Eu estou com a minha aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês verem. Está aqui. Nós vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Pai querido, eu quero te louvar, quero te engrandecer, ó Deus, pela oportunidade de cultuar ao Senhor, de elevar a Ti os nossos pensamentos, os nossos corações. Fala conosco através da Tua palavra, fala com cada criança, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa compreender a Tua palavra e desejar obedecê-la também. Em nome de Jesus, amém. Amém. E hoje nós vamos em nosso cultinho dar continuidade àquela série de histórias que Jesus contou, parábolas que nos ensinam. Vocês já sabem o que são parábolas, né? São histórias que Jesus ensinava, Jesus contava para ensinar algumas verdades para aqueles que o seguiam. E hoje eu vou contar uma parábola que está no livro de Lucas. Vamos ver se vocês vão enxergar aí. Acho que dá, né? Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15. Então, Lucas 15. Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 31. Vamos ver se vocês conseguem dizer para mim qual é a parábola. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Se você encontrou a Bíblia e abriu, você vai saber que a parábola é a parábola do filho pródigo ou filho perdido. Isso mesmo. Então, eu quero contar para vocês essa história. E vocês estão vendo aqui que eu desenhei algumas coisas nessa minha folha aqui, né? O que é isso aqui? Dados, exatamente. Para que a gente usa dados? Em que momento que a gente usa dados? Num jogo, para fazer o quê? Para escolher quem vai começar, não é isso? Tem pessoas que usam dados também em apostas. Jogam dado a quem é que vai tirar mais, quem vai tirar menos. E aí, algumas pessoas chegam a apostar dinheiro em alguns jogos de azar, a gente chama, né, de sorte ou azar. As pessoas usam os dados. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa questão, sobre as escolhas, sobre apostar a sua vida. E vamos ver como é que um rapaz, um jovem, resolveu apostar tudo. Apostar a sua vida na sua escolha. Isso, ele foi tentar a sorte. A Bíblia fala que um filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Isso. Então, o rapaz, ele tinha uma casa, né? Seu pai tinha uma casa. Olha, a história do filho pródigo é assim. Vivia em um lugar, um rapaz que vivia junto com seu irmão e o seu pai. E o seu pai tinha posses. E um dia este rapaz, vou fazer uma chaminézinha aqui, ó, uma coifa, só para dizer que lá era fogo a lenha, fogão a lenha. Então, ele vivia com o seu pai e o seu irmão nesta casa, e o seu pai era dono de muitas coisas, né? Tinham muitos servos, e ele falou: olha, pai, eu quero a minha herança, porque eu quero fazer o que eu quero. Ele queria sair de casa. Sabe quando a pessoa
pessoa, quando você tá assim, já cheio, ai, todo mundo quer mandar em mim, eu não posso fazer nada. Será que ninguém aí nunca falou, eu vou morar sozinha, eu não quero saber de ficar fazendo a vontade dos outros, quero fazer só a minha vontade? Será que alguém já falou isso aí? Será que alguém já ficou cansado? Eu não aguento mais, eu não posso nada. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pedir ou pra mamãe, ou pro papai, eu tenho que viver obedecendo as pessoas. E este jovem, ele pensou isso, ele falou, cara, minha herança e eu vou sair daqui e vou fazer o que eu quiser. Eu vou gastar tudo o que eu tenho, o que o Senhor me der, com o que eu quiser. Vou fazer a minha vontade, sabe? Eu. Foi isso que este jovem disse. E isso me lembra uma coisa. Ele saiu da sua casa, da casa do pai, e foi viver carreira solo, foi viver sozinho, independente do seu pai. Isso me lembra o estado da humanidade. É isso, a Bíblia fala que nós andávamos como ovelhas sem pastor, desgarradas. A humanidade saiu dos braços do pai, saiu, lembra de Adão e Eva lá do jardim, e foi embora, quis viver, quis desobedecer a Deus e fazer sua própria vontade. Adão e Eva fizeram a sua própria vontade e assim somos nós também. A Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus, né? Que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. E nós buscamos a nossa própria vontade. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. Nós escolhemos arriscar toda a nossa vida e apostar em nós mesmos e na nossa própria vontade e nas nossas escolhas. A humanidade está longe de Deus e todos os dias, muitas vezes a gente faz isso todos os dias. Aqueles que não consideram Deus na sua vida fazem isso, fazem escolhas sem perguntar para o Pai, para Deus que os criou. Todos os dias nós decidimos obedecer ou não a Deus, viver ou não para Ele. Bem, o fato é que este rapaz aqui resolveu viver sozinho e não considerar o pai, resolveu viver longe do pai, assim como a humanidade, todo homem, toda mulher resolveu viver longe de Deus. Nós estamos longe, separados de Deus, sem Jesus Cristo, sem o Salvador. E este rapaz foi com a sua herança, com aquilo que ele achava que tinha, né? Nós também, temos vida, né? Temos força física, o importante é ter saúde, o importante é ter alegria, paz, né? Não, o importante é ter um Salvador. Mas ele não sabia ainda disso. Esse jovem aqui foi viver sozinho. E aí ele pegou o dinheiro do pai e gastou. Gastou com comida, com bebida, com saída por aí, e gastou tudo. E o que ele gastou? Fez com que ele ficasse extremamente pobre. E de repente veio uma fome na cidade para onde ele foi e ele não tinha mais, não tinha mais. Olha aqui, vamos ver se vocês adivinham o que eu estou escrevendo aqui. Ele não tinha mais. Será que vai dar para vocês entenderem aí? Ele não tinha mais. Quem já sabe o que é? Ele não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Estava pobre, sem dinheiro, acabou tudo. Estava com muita fome, não tinha amigos, ninguém o socorreu. Ele perdeu tudo, ele desperdiçou tudo que o seu pai tinha lhe dado. Assim nós também,
longe de Deus, nós desperdiçamos a nossa vida, desperdiçamos tudo que Deus nos dá. Deus nos dá dons, Deus nos dá vida, saúde, Deus nos dá a chance todos os dias de nos voltarmos para Ele. E muitas vezes nós não entendemos que precisamos dele para viver, que nós sem ele não temos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E este rapaz, este jovem, ele estava sem nada, assim como nós, a humanidade, quando está sem Deus, está sem nada, na verdade. E ele gastou tudo que tinha. Então, ele pensou, ai, o que eu faço agora? O que vocês acham que ele deveria fazer, gente? Deveria voltar para casa do pai, né? Tá sem nada, tá com fome, não tá com teto, não tem roupa, não tem comida, vai fazer o quê? Volta para casa do pai. E aí ele pensou assim, mas se eu voltar para casa do meu pai, o meu pai vai estar como? Vai estar super... Ai, aqui ó, essa aqui, sobrancelha tá errada. Vai estar bravo, com fumaça saindo pela cabeça. Não vai nem querer saber de mim, o meu pai, imagina. Ele vai falar assim, vai embora. E esse rapaz não cogitou ir lá, voltar para casa do pai, quando ele estava sem nada. E sabe, muitas vezes, quando a gente erra, faz escolhas erradas, nós também pensamos que Deus é assim, que Deus vai nos tratar conforme o nosso pecado, conforme a nossa iniquidade. Mas a palavra de Deus diz que Deus não nos trata conforme a nossa iniquidade. É verdade que o pai até podia estar bravo, não é verdade? E existe uma certa... está certo também. A Bíblia também diz que Deus se ira, Deus não gosta do pecado, Deus odeia o pecado, é isso que a Bíblia fala. Mas a Bíblia diz que Deus não ficou irado contra nós, que a ira de Deus não ia durar para sempre. Mas Deus conseguiu uma solução para nós, uma solução para a humanidade. E a solução para a humanidade é quem, gente? Qual que é a solução para nós? É Cristo Jesus na nossa vida. A Bíblia diz que a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Jesus e que ele foi massacrado, morto, ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa punição, a punição que este jovem merecia por ter desonrado seu pai, por ter saído da casa do pai, falado que não queria mais saber dele e gastado tudo que o seu pai havia conquistado e dado para ele, sem nenhuma consideração. A Bíblia fala que Deus não nos trata conforme o nosso pecado. Muitas vezes a gente, ao invés de se arrepender e reconhecer o pecado, reconhecer que nós precisamos de Deus, da sua misericórdia, a gente resolve ficar mais longe ainda e ainda quer resolver a própria vida com as suas próprias mãos, né? Pois é, esse jovem aqui, voltando à nossa história, o jovem, o filho perdido, o filho pródigo, que depois você vai ler na sua casa, junto com seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, vai pedir para um vizinho, um amigo ler com você. Este jovem, ele teve uma ideia. Ele falou assim, não, vocês acham que ele foi para casa do pai? Não, ele não foi, porque ele pensou que o pai, era assim, bravo, que não perdoava, não. Aí ele resolveu, falou assim, vou pedir uma ajuda, vou pedir um emprego, já sei. Chegou no fazendeiro e falou assim, olha, por favor, eu quero trabalhar, preciso trabalhar por qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer situação. E o fazendeiro deu para ele a oportunidade de ele trabalhar com o quê? Vamos ver se eu consigo desenhar esse animal aqui. Vamos ver se vocês adivinham que animal é esse. Que animal é esse? Foi trabalhar com porcos. Olha, vocês estão vendo aqui esse rabinho aqui? Então, ele foi trabalhar com porcos. E o que vocês acham de trabalhar com porco? Trabalho legal? Mais ou menos? Fácil trabalhar com porcos?
mal cheiroso, né? Dizem que é muito mal cheiroso, sim. Se você já foi num chiqueiro de verdade, principalmente com aqueles porcos grandes, você ia ver que é muito mal cheiroso mesmo. Não é tão bonitinho e branquinho como aparece em alguns filmes, né? Pois é, ele foi trabalhar com os porcos e ele trabalhou em troca, inclusive, de comida lá. Ninguém dava nada para ele, ninguém ligava para ele. E trabalhando ali, ele sentia tanta fome que ele teve vontade de comer a comida dos porcos. O porco come aquilo que tá ali mesmo, sabe, gente? Ele se mistura com o seu cocô, com a lama e fica lá no meio. Imagine ele comendo aquela comida, e quando ele estava comendo aquela comida horrorosa, aquele cheiro horrível, ele se lembrou de uma coisa. Ele se lembrou que os empregados do pai dele, os servos do pai dele, comiam muito melhor. E que ele poderia, então, voltar para casa e falar: pai, não mereço, eu não mereço voltar para sua casa, eu não mereço ser considerado seu filho, mas eu posso trabalhar aqui, eu posso ser seu empregado, me aceita como seu empregado. Então ele falou: vou voltar para casa, meu pai, e vou pedir para ele para ser empregado dele. E o que vocês acham que o pai disse? Como é que o pai reagiu? Ele fez um retorno para casa. E qual não foi a surpresa dele? Quando ele encontrou, quando seu pai o viu ao longe e estava com um super sorriso, ele ficou super alegre e disse assim: vamos fazer festa, minha gente, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sim, o pai o aceitou de braços abertos e ele nem pôde acreditar. E ele falou pro pai: pai, olha, não quero ser seu filho, por favor, eu vim aqui para ser seu servo. Eu entendo se você não quiser me perdoar. Mas o pai o abraçou e falou: imagina, filho, você é o meu filho, nunca deixou de ser. Vestiu as roupas mais lindas no seu filho e mandou fazer um banquete para ele, e o recebeu em casa, de volta para a casa do Pai. E é isso que Deus faz conosco, é isso que Deus fez com a humanidade. Deus colocou um banquete à nossa disposição de vida eterna. Ele quer que a gente escolha se alimentar, se satisfazer nele, daquilo que ele tem oferecido para nós. Ele oferece a vida eterna, ele oferece um amor real, ele oferece uma paz que excede todo o entendimento. O banquete de Deus é maravilhoso e nós podemos retornar para ele porque Deus está de braços abertos, mesmo sendo pecadores terríveis, como a gente aprendeu no versículo de 1 Timóteo. Nós somos terríveis pecadores e necessitamos de Jesus Cristo para chegar até o Pai. Necessitamos dele. E o Pai está de braços abertos a nos receber quando nós nos humilhamos, quando nós pedimos perdão e reconhecemos que necessitamos de um Salvador. E foi isso que o filho pródigo fez. E o filho que estava lá na casa do pai, tinha o irmão dele, estava lá, pertinho da casa do pai, olha só. Estava lá pertinho, trabalhando muito, muito, e ficou indignado com aquela situação. Como o Senhor faz aí um banquete para esse filho pródigo, para esse menino que gastou tudo? Eu estou aqui trabalhando, o Senhor nunca fez um banquete para mim. Puxa, mal este filho mais velho sabia que na casa do pai ele tinha acesso a todo o banquete. Ele poderia estar lá desfrutando de tudo que Deus lhe deu. Este filho aqui estava trabalhando para conquistar a herança e a casa do pai, achando que por suas próprias forças poderia então ser considerado filho, poderia ser feito filho do pai, que por seus méritos ele poderia conseguir a herança. Mas sabe de uma coisa?
Jesus Cristo estava nos ensinando com essa parábola que nós não podemos conquistar a herança que Deus nos deu. Não há nada que a gente possa fazer para conquistar a herança da vida eterna, a não ser crer em Jesus Cristo, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que não há nada de bom em nós. Nós não somos ótimos filhos, ótimos cristãos, pessoas muito boas. Nós não somos. A Bíblia fala que todos pecaram. A Bíblia fala que não há um bom, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Nós temos que reconhecer isso. Senão, nós seremos como esse filho mais velho, que estava ali, perto da casa do pai, trabalhando, mas ele não conseguia desfrutar de um relacionamento verdadeiro com o pai, com Deus, no nosso caso. Porque ele achava que era pelos seus próprios méritos, por aquilo que ele fazia, que ele ia alcançar a herança e alcançar o coração do pai. Então, a lição que Jesus nos dá nessa parábola é que nós devemos nos reconhecer pecadores, reconhecer que precisamos de Jesus, jamais querer viver carreira solo, independente e longe do Pai e mergulhar no mundo e achar que a nossa herança é fazer tudo de errado e fazer a nossa vontade, ou mesmo também não é estar perto ali da casa do Pai, às vezes na igreja, indo, lendo uma Bíblia e tal, e fazendo coisas, trabalhando na igreja, ajudando pessoas e achando que com isso nós estamos conquistando os céus pelos nossos próprios feitos, porque nós somos muito bonzinhos. Não é isso. É Deus que é bom sempre, em todo o tempo. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso e Ele nos oferece o seu perdão e a sua salvação. E Ele nos dá tudo o que precisamos. Ele é o dono de tudo que nós precisamos. Olha aqui. A Bíblia fala que o nosso Deus nos dá tudo. Opa, vamos ver aqui se vai sair Olha lá. A nossa palavrinha aqui. Deus nos dá. Olha, vamos ver, deixa eu fazer mais assim. Uou. Olha lá. Acho que foi agora, hein? Deu para enxergar? Deus nos dá tudo o que precisamos. Ele já nos deu tudo. Ele deu o seu próprio Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna com Cristo Jesus. Vida verdadeira com Jesus Cristo, com Deus. É isso que Ele quer. E é isso que a parábola do filho pródigo nos ensina. Se você ainda não creu em Jesus Cristo e não entregou a sua vida para Ele, e é um filho pródigo que está no mundo tentando viver sozinho, fazer a sua própria vontade, batendo o pé, mas se arrepende, reconhece que é pecador e mente, e se ira, tem raiva, é egoísta, quer fazer a sua própria vontade, precisa de Jesus, faça a oração comigo agora. E se você acha que você é como um filho mais velho que estava perto da casa do pai e se achando bonzinho, também ore comigo, se arrependa. Nós não somos bons, nós precisamos de Jesus. A verdade é que a nossa natureza é pecaminosa. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos em nome de Jesus te agradecer por Jesus Cristo, que é o Salvador, puro, perfeito, que veio aqui na terra e morreu pelos nossos pecados e sofreu a nossa punição e o nosso castigo, Pai. Obrigada pela solução que o Senhor mesmo nos deu. Obrigada porque o Senhor vem até nós, o Senhor nos abraça, o Senhor nos ama, o Senhor nos chama para a tua casa. Pai, que as crianças que estão hoje ouvindo essa oração, Senhor, possam orar comigo assim. Ó Deus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti a cada minuto. Reconheço que vida verdadeira é somente em Ti. Reconheço que preciso de um Salvador.
E eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu e ressuscitou e está à tua direita, ó Pai, intercedendo por todos aqueles que creram nele. Em nome de Jesus, eu quero isto na minha vida, eu quero ser servo de Deus, eu quero ser filho de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até a próxima! Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Em contrição, então voltei à fonte desse amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Estiveram atentos aí à aula de hoje? Conte para mim. E aí, pensou nas nossas alternativas? Qual alternativa está correta? Na nossa pergunta, você quer relembrar alguma coisa? E aí, o que fazer diante de uma situação em que você está insatisfeito? Não está bem, está angustiado, bravo? E aí, você vai embora? Larga tudo e faz as coisas do seu jeito? Ou 2, olha para dentro do seu interior e vê o que Jesus quer mudar no seu coração através daquela situação? Ou 3, permanece no lugar onde está, mas fica reclamando bastante para que alguém resolva o seu problema. Muito bem, para você que respondeu, alternativa 2. Não se orgulhe por isso. Isso foi uma graça do Senhor te apontar o caminho para olhar para si mesmo. Sabe por quê? É natural que a gente olhe para o erro dos outros, mas o Espírito Santo nos ajuda a olhar para dentro de nós. É isso mesmo. Jesus e o Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos orientam a fazer o caminho certo e tomar as decisões que glorificarão a Ele. Que assim seja na sua vida, na minha vida e de todos nós. Um grande beijo e até o próximo desafio. Tchau!